três estagiários com a gente hoje, a Natana, lá da Santa Casa de Porto Alegre, o Vinícius, da UERJ, e o Leonardo de Manaus, não é isso? Prazer, gente, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Então, essa aula, a gente teve um módulo no World Skill Conference que era só sobre terapia intensiva neurológica em paciente com AVC grave, né? Então, moderamos eu e a UNDI, que faz grande parte dos estudos em AVC hemorrágico, e a gente teve algumas palestras bem interessantes, o Stephen Schwab participou da mesa e me coube falar um pouquinho de monitorização não invasiva. Certamente me convidaram com base nas publicações que a gente tem feito, e eu não atualizei com a publicação mais nova, viu, Camila? Deveria ter atualizado. Então, vamos lá, rapidinho, pode falar. Os conflitos de interesse aí é que a gente faz pesquisa com esse dispositivo, o Brain for Care, eles doam para a gente só o aparelho, a gente não recebe nada financeiramente deles. Pode passar, Maria. Então, para a gente começar falando, acho que isso é chover no molhado para vocês, né? Então, a gente tem dentro de uma calota craniana fixa 3 conteúdos, líquor, cérebro e sangue. Quando um deles aumenta, a gente, para compensar e para prevenir o escalonamento do aumento da pressão intracraniana, a gente expulsa um deles. O mais comum é expulsar um pouquinho de líquor, mas às vezes a gente vira também com tentar expulsar um pouquinho de sangue, dando, por exemplo, osmótico. Então, são as maneiras como a gente trata hipertensão intracraniana. Pode passar, Mônica. E a gente sabe, e é bem conhecido, né, desse aumento exponencial que acontece. A gente tem esse poder de acomodar, diminuindo um pouquinho o conteúdo venoso, diminuindo aí o parênquima, principalmente o líquor, expulsando o líquor para o espaço espinhal, até um certo ponto, quando a gente perde essa capacidade de compensação e a gente passa a ver um aumento drástico aí da pressão com pequenas alterações de volume, que é o momento em que a gente perde aí a complacência cerebral. E normalmente, quando o paciente chega nessa fase da evolução, isso aqui, esse gráfico é um gráfico antigo de um artigo sobre AVC maligno de cerebral média, mas se aplica para qualquer doença em que você tenha aí um efeito de massa intracraniano por qualquer motivo. Pode passar, né? Então, a gente vem estudando bastante esse comportamento da onda da pressão intracraniana, em conseguir prever esse momento que a curva aí perde a complacência, né? Então, a gente, às vezes, não olha para isso de uma maneira bonitinha, né? Então, o que a gente vê, se a gente tiver uma curva bem funcionando, aqui na escola a gente usa principalmente derivação ventricular externa para monitorizar a pressão intracraniana, porque a gente não tem monitor de parênquima, mas o que a gente vê é um P1, que é a onda de percussão, né? Então, o P2, né, que seria a onda que reflete aí a complacência, uma tidal wave, nunca achei uma boa tradução para tidal wave, e o P3, que é um nó dicrótico, que tem relação com o pulso arterial. E esse é o formato de uma onda intracraniana normal. O que a gente espera é que a gente tenha a P1 maior do que P2, e quando a gente monitora isso ao longo do tempo, né, então aparece meio que assim, né? Então as ondas todas juntinhas, a gente pode espaçar, e dependendo do monitor que a gente está utilizando, ou comprimir um pouquinho maior. E quando a gente vê o paciente com hipertensão intracraniana mantida, normalmente o que a gente vê é esse aumento global, né, mantido, para a gente chamar de hipertensão intracraniana. A literatura varia um pouquinho, mas a gente requer pelo menos 5 minutos para essa definição que a gente usou, na tese do Fabiano, por exemplo, para chamar de hipertensão. Aumentar um pouquinho a pressão intracraniana ou aparecer um pico um pouco maior no momento que você está aspirando o paciente, ou no momento que o paciente tosse, não significa que você precisa tratar. Provavelmente a nossa pressão intracraniana também aumenta quando a gente tosse ou faz manobra de Valsalva, tá? Por exemplo, o Zé, quando começa a fazer exercício, levantar os seus pesos. Pode levantar aí. Então, a gente, dentro da terapia intensiva neurológica, sempre olhou para a monitorização e tratamento da hipertensão intracraniana como o santo graal da terapia intensiva neurológica, porque quase todas as doenças que a gente trata dentro da neuro-UTI, que são de cabeça, né, fora as doenças neuromusculares, né, a gente teve aí um mês de UTI aqui, que foi quase só neuromuscular, né, miostenia graves, mas não é a regra. A maior parte dos pacientes que a gente vê tem doença dentro do cérebro. Então, podem complicar como lesão secundária com hipertensão intracraniana. E sempre foi meio que um dogma, para a gente tratar a hipertensão intracraniana, a gente precisa medir a pressão intracraniana. Então, a gente não trata a crise hipertensiva sem ter um esfigmo, ou sem saber quanto é que o paciente tem de pressão depois que você dá um nitro-cruciato. Né? Até que essa publicação, que agora já é bem antiga, mais de 10 anos, né, pegou a situação socioeconômica de alguns países aqui na América Latina, em que a monitorização da hipertensão intracraniana não é disponível,
e randomizou pacientes pós-trauma crânioencefálico para serem monitorados através de um monitor de pressão intracraniana e com o protocolo para tratar a pressão intracraniana, se a pressão intracraniana aumentasse, versus um grupo que fazia tomografia de rotina e, de acordo com a clínica e com o resultado da tomografia, recebiam terapia osmótica de horário. Então, às vezes, ficavam com aquela coisa que a gente quase nunca faz no UTI, que é dar manitol de 6 em 6 horas, olhando o gap osmolar, né? E, para surpresa de todo mundo, não teve diferença de mortalidade entre os dois grupos, né? Então, a mortalidade foi um pouquinho maior no grupo que não monitorou a pressão intracraniana. Houve uma diferença de intensidade do tratamento. Então, os pacientes que tiveram um monitor de pressão intracraniana instalado, eles tiveram menos tratamento. O tratamento foi mais guiado, né? Então, aqui, no outro grupo, eles receberam mais deliberadamente a terapia osmótica. Mas esse estudo foi um grande divisor de águas, porque ele realmente começou a questionar todo esse paradigma da monitorização da pressão intracraniana. O que aconteceu, né? Então, 10 anos depois, a gente continua monitorando a pressão intracraniana. Pode passar, Mara. Lembrando que esse estudo avaliou pacientes com trauma crânioencefálico e dentro da UTI a gente vê muitas outras condições, né? Então, no TCE, onde a gente tem assim, as maiores informações do papel da pressão intracraniana, de onde sai aquele valor de pressão intracraniana de 20 versus 22. Então, a gente importa muita coisa do TCE, porque é uma literatura aí um pouco mais robusta. O mundo continuou medindo pressão intracraniana. Tem um editorial super interessante, que quando eu vou falar desse trabalho, eu sempre cito, do Alan Hopper, que chama Brain in a Box, né? Então, quando publicaram esse estudo, do Best Fit, ele discute dizendo que, assim, olha, a gente não vai deixar de monitorar a pressão intracraniana, né? Continua sendo uma ferramenta. Poucos trabalhos mostram que você usar uma monitorização muda prognóstico clínico. Isso aconteceu com o cateter de Swan-Ganz, que eu e a Mara usamos muito na época que a gente era residente. Então, é difícil realmente que uma monitorização mude prognóstico clínico. O que muda é o que você faz com o resultado daquela monitorização. Então, ele começa a discutir de que, assim, o que a gente conseguiu ver com aquilo foram alguns pontos. Que você consegue, talvez, monitorar de uma forma menos invasiva, usando um protocolo de tomografia de crânio e um exame neurológico bem feito. E segundo, de que talvez não seja só o número da pressão intracraniana, e talvez a gente tenha aqui atrás de marcadores mais precoces de injúria secundária. Então, muito tempo depois, a amiga do Fabiano, Chiara Roba, que provavelmente quem revisou todos os artigos dele, que é uma das pessoas que mais publica e mais entende disso, publicou, né, esse estudo, que é um estudo bem interessante, que utilizou-se desse fato que a gente continua monitorando pressão intracraniana, né, e pegou pacientes não monitorados, 1.000 pacientes não monitorados e 1.332 pacientes monitorados, né, então, com teórica indicação de monitorização de pressão intracraniana, né, então, a principal indicação que a gente tem de monitorização de pressão intracraniana é um Glasgow baixo, um exame neurológico ruim, né, então, é monitorar um paciente que tem potencial de ter hipertensão intracraniana, mas que eu não consigo monitorar através do exame neurológico, porque ele está com Glasgow menor que 8. Com a tomografia com lesão, tá? E de acordo com as políticas locais, então, disponibilidade ou não, tem serviço que é mais liberal, monitorar a pressão intracraniana, tem outros que monitoram muito pouco. Então, não foi um estudo randomizado controlado, diferente do Best Stripping, que é um estudo que a gente utilizou a melhor metodologia que a gente tem, que é randomizar. Mas aqui, o que eles fizeram? Eles avaliaram esses pacientes, mais de 2.000 pacientes, né? E avaliaram mortalidade e uma escala funcional que eles utilizaram, que foi a GOS. O que ele achou? Então, do ponto de vista de tempo de intensidade de terapia, né, a gente teve aí uma diferença, né? Então, o grupo que fez a monitorização da pressão intracraniana, né, teve um tratamento mais intenso, guiado, então até um pouquinho diferente do que se observou no Best Fit, e a mortalidade foi menor no grupo que teve a pressão intracraniana monitorada, assim como o status funcional. O GOS parece muito com o ranking, né? Mas então a gente teve aí uma frequência, uma mortalidade menor e um GOS melhor, né? Que é o contrário do ranking. Então a gente teve uma frequência maior de GOS menor quando comparado com o grupo que não teve a pressão intracraniana monitorada. Então, a discussão aqui no mundo real parece que faz alguma diferença a gente guiar o tratamento através da monitorização da pressão intracraniana. Um pouquinho, tá? Estou autorizando aqui o povo. E aí, vamos pensar na doença cerebrovascular, que quando a gente começou a pensar em utilizar métodos não invasivos para monitorar o paciente dentro da nossa UTI,
a gente decidiu deliberadamente focar no paciente cerebrovascular. Então, essa foi aí a tese do Fabiano, a gente avaliou de maneira não invasiva só paciente com doença cerebrovascular, então AVC isquêmico e hemorragia subaracnoide, a maior parte dos pacientes hemorragia subaracnoide, entendendo isso, que assim, o que a gente tem da literatura para monitorização de pique é muito mais para o TCE do que para a doença cerebrovascular. E a gente vê muita doença cerebrovascular, foi a maior causa de morte do país no ano passado, então a gente achou que acrescentar dados nesse sentido valeria aí bastante a pena. E a nossa decisão também se pautou no fato de que outros grupos fora a gente já tinha estudado essa monitorização não invasiva em pacientes com trauma, né? O pessoal de Portugal, não é isso, Fabiana? Tinha algum dado com trauma antes da gente pensar em estudar. Então, vamos pensar um pouquinho no paciente, nos tipos de paciente que a gente tem dentro da nossa UTI, né? Então, paciente com infarto large hemispheric stroke, que a nomenclatura tem chamado agora, então, ao invés de AVC maligno de cerebral média, então é AVC hemisférico grande, a tradução em português é ruim também, né? Então, AVC hemisférico grande. Ele começa com um mecanismo fisiopatológico de oclusão de lesão, quando a gente tem edema citotóxico, depois de algum tempo, principalmente após as 48 horas, a gente começa a ver um pouquinho de edema vasogênico, de abertura da barreira hematoencefálica, e por fim, geralmente depois aí do segundo, terceiro dia, o paciente pulsa com um edema importante, né, com pressão das estruturas, pode chegar a herniar, e muitas vezes a gente vê isso aqui acontecer sem um aumento da pressão intracraniana bem determinada no monitor de pique. E aí, o Stefan Schwab, que estava lá no curso que a gente deu, em Toronto, ele foi um dos primeiros autores, na década de 90, que mostrou isso, né? Então, ele colocou o monitor de pique em paciente com infarto cerebral média maligna, né? Então, infarto hemisférico, e viu que vários pacientes herniavam, faziam o sinal pupilar e a pique estava lá, nos seus 19, 20, porque o que acontece aqui é muito mais um shift tecidual do que, de fato, um aumento de pressão intracraniana global que leva aí à deterioração do paciente. Depois o paciente até faz aumento de pressão intracraniana também, mas não é o mecanismo fisiopatológico mais importante da lesão secundária nesses pacientes. Né? Pode passar, Marita. Então, esse é o trabalho dele, tá? Então, onde ele mostra aí, ficou meio cortadinho, né? Mas que não teve diferença entre sobreviventes e os pacientes que morreram de pressão intracraniana, e era uma época em que não se fazia clerectomia descompressiva de rotina, tá? Então, ele começava a estudar aquilo, só para vocês terem uma ideia, os trabalhos de precisão por volta de 2000, 2001, e o trabalho definitivo com a meta-análise por volta de 2003. Então, aqui a gente estava numa época que estava tentando se entender se a gente podia usar esse monitor de pressão intracraniana para identificar que era o paciente que ia para um tratamento, e foi através desse estudo dele que os estudos clínicos resolveram não incluir o monitor de pique para a decisão. Então, usam só realmente a avaliação neurológica. Hoje, o que a gente usa é a escala do NIH, quando o paciente pontua, né, tem um infarto hemisférico que pontua 1, no item 1 da escala do NIH, então está sonolento e já tem indicação de cranectomia descompressiva. Então, foi um estudo bem aí pragmático, tirando essa necessidade de monitorização da pressão, tá? Pode passar, Marita. Então, do ponto de vista de, quando a gente pensa em monitorar não invasiva a pressão intracraniana, a gente vê uma certa salada na literatura. O Fabiano tem um artigo de revisão bem interessante que está aí no arquivo de neuropsiquiatria, e o que acontece é o seguinte, então, quando a gente pega os artigos, a maior parte dos monitores, entre aspas, não invasivos de pressão intracraniana, eles tentam monitorar a consequência do aumento da pressão intracraniana, né? Então, eles se chamam de monitor não invasivo, mas, por exemplo, quando a gente utiliza um Doppler transcraniano para olhar o índice de pulsatilidade e ver se aquele paciente tem um aumento da complacência, o que a gente está vendo é a consequência da pressão intracraniana aumentada, que é uma perda da complacência. Então, o paciente fica com perda da complacência e a gente vê um aumento do índice de pulsatilidade, né? A mesma coisa quando a gente usa a bainha de nervo óptico, a gente vê uma dilatação aí da bainha, né, por extensão e comunicação com as meninges. Quando a gente utiliza métodos como, por exemplo, o NIRS, que é uma medida não invasiva de oxigenação tecidual, o que a gente vai acabar observando é uma queda da oxigenação, porque quando você tem aumento da pressão intracraniana, você tem uma queda da pressão de perfusão cerebral e a oxigenação tecidual tá. Então, esse artigo é um artigo bem interessante que revisa aí várias metodologias de detectar uma possível hipertensão intracraniana, né? Não de mensuração não invasiva, né? Então, às vezes, você detecta só a consequência, você vai lá e trata, né? Então, eles fizeram essa meta-análise, encontraram 40 estudos com 5.000 pacientes
E eles tentaram pegar os estudos que comparavam o monitor invasivo, seja por derivação ventricular externa ou por monitor de pique intraparenquimatosa, com essas monitorizações que são monitorizações de beira-leito. Então, exame neurológico, escala de coma de Glasgow menor do que 8, alteração na tomografia de crânio. O que realmente ele mostra é que, assim, a sensibilidade, dependendo do achado que você considera, pode ser até razoável. A especificidade, na maioria das vezes, fica ruim. E aí, esses métodos não invasivos geralmente não conseguem, de uma maneira certeira, ser utilizados como método de screening, né? Pelo menos aí até o momento. Então, eles chegam à conclusão que há, na verdade, ainda uma grande lacuna na literatura, e é por isso que a gente briga um pouquinho, às vezes, com a neurocirurgia, quando ela olha para a tomografia de crânio e diz, a tomografia está boa, não tem hipertensão intracraniana, e foi isso que o Fabiano viu também na tese dele, não dá para saber, pela tomografia de crânio, se tem ou não hipertensão intracraniana. Às vezes, a gente tem um cérebro muito mais complacente, um idoso com imagem feia, e ele conseguiu expulsar um pouquinho de líquor e ficou ali naquela parte mais baixa da curva. Às vezes, a gente tem um paciente mais jovem, que tem um atomo com apagamento leve de suco cisterna e está lá naquela fase já exponencial da curva, e a tomografia não é uma tomografia assustadora. Então, varia da idade, varia da complacência, do volume do cérebro prévio, né? Então, ainda há muito aí que se estudar nesse sentido, para entender qual é o melhor método, não só de screening, mas como para seguir no tratamento. Pode passar, Marita. Então, obviamente, assim, quando a gente fala de monitor de pressão intracraniana não invasiva, vários métodos, né? Então, vem à cabeça. Então, levando em conta que a gente não está monitorando o valor da PIC em si, mas essa consequência do aumento da pressão intracraniana, mas todos eles tentam fazer uma correlação com a PIC invasiva para ser validado, e a gente tem aí prováveis métodos que podem ser utilizados. Então, a bainha de nervo óptico, né? Então, várias vantagens, pode ser usado em beira-leito, o intensivista pode fazer várias vezes. Algumas desvantagens, e algumas publicações recentes mostram que nessas situações muito dramáticas, como em HSA, quando você tem um aumento súbito da pressão intracraniana, com ruptura de aneurisma, você pode ter a dilatação da bainha fixa e ela não volta. Então, não significa que o paciente está em hipertensão intracraniana, mas pode significar que ele esteve em hipertensão intracraniana. Né? O Doppler transcraniano, a gente é suspeito para falar, porque é um método que a gente utiliza bastante, e a gente ficou bem feliz de ver na tese do Fabiano que foi um método que realmente conseguiu prever aí com uma certa acurácia a hipertensão intracraniana, principalmente com os ruídos de pulsatividade. E aqui a neuroimagem, que aparece como uma forma de triagem, mas que é uma forma de triagem muito ruim, e a pupilometria, que é um método que a gente está tentando incorporar, não tem validação da Anvisa aqui no Brasil, mas a gente está trazendo provavelmente para um estudo que a gente vai participar aí começando o ano que vem. Pode passar, Marita. Então, uma das primeiras perguntas é a seguinte. Então, quando a gente começou a utilizar essa ideia do Brain for Care, do método não invasivo, a gente tem que olhar bastante na literatura o que significa validar ou considerar um método como bom ou não. E vai depender muito do que você está querendo. Você pode querer um método de triagem, tá? Para dizer, olha, esse paciente é o que eu vou levar para o centro cirúrgico, ou esse paciente é que eu vou passar a minha PIC, porque eu tenho um método com alta sensibilidade, que detecta quase todos os casos, e quando ele dá normal, eu posso ficar relativamente tranquilo, né? Se ele não for alterado, eu vou buscar outras causas para o rebaixamento de consciência. Eu posso querer um método para substituir o meu monitor de pressão intracraniana. E aí, pensem bem, esse método, quando eu vou usá-lo para substituir, ele tem que ser pelo menos tão bom quanto o método anterior. A gente tem que validar utilizando as evidências científicas em diferentes doenças, em diferentes modelos. E o ideal é ainda que se eu for por aqui para substituir, que ele ainda seja custo-efetivo. Por exemplo, se o Fabiano tivesse mostrado com o Brain for Care que eu tenho uma excelente acurácia, que eu consigo seguir a pressão intracraniana para tratar o paciente quando o método se altera e ele é mais barato, bingo, aqui é o mundo ideal. Na maioria das vezes, o que a gente vai fazer em hipertensão intracraniana é usar esse método como um método a mais, que vai mostrar alguma coisa que o monitor de PIC não está conseguindo me mostrar, né? Então, aqui a gente vai utilizar para excluir alguns tipos de tratamento. Quando a gente não tem aí a possibilidade, então a gente volta um pouquinho aqui para a triagem, né? E a gente precisa de estudo de impacto para ver se aquilo que a gente está mensurando muda o prognóstico do paciente, ou pelo menos nos ajuda a definir tratamento ou não. Então, esse é um artigo bem interessante quando você pensar na validação ou na troca de qualquer novo método diagnóstico. Não é porque é tecnológico, não é porque é bonito, e não é porque consegue medir que eu vou utilizar para todo mundo, né? Pode passar, Marita. Então, vou falar um pouquinho,
nervo óptico, vocês têm utilizado bastante aqui na UTI, né? Então, a gente sabe que a bainha do nervo óptico tem uma continuação da dura mater, então, se continua, contém um pouquinho do espaço subaracnoide. Então, a gente tem a transmissão do aumento da pressão intracraniana distendendo essa bainha, né? Existem alguns valores de threshold, de limite, na literatura bem diferentes para definir hipertensão intracraniana ou não. Então, é como se fosse um papiledema 2.0, né? O papiledema moderno que a gente está conseguindo ver com ultrassom, né? Pode passar, mas existe um método aí bem definido para utilizar. Um dos grandes problemas da literatura é que esse método foi estudado, na grande parte das vezes, em pacientes com trauma, pouquinhos pacientes, né, nos estudos clínicos. Então, quando a gente começou a calcular a amostra para a tese do Fabiano, né, então, a gente pensou que precisava de um número super grande, e para estudo de validação de método, normalmente, porque você tem muitas medidas repetidas, poucos pacientes resolvem o seu problema, né? Então, você veja aqui, que eles publicam em, realmente, jornais bem importantes, né? Então, jornais aí de emergência bem importantes, com 15 pacientes, 20 pacientes. Um dos problemas maiores, né? Então, esse método, boa sensibilidade e boa especificidade, né, nessas publicações anteriores, mas com limites super diferentes, indo desde 5.9 até 4.8. Aqui uma diferença bem grande para considerar ou não hipertensão intracraniana. Então, isso incomoda um pouco. E quem faz muito bainha de nervo óptico, né? E uma das pessoas que deu a aula no Neuroquímica esse ano, não sei se você assistiu, Fabiana, inclusive elas estavam todas disponíveis online até ontem. Ele fala que ele já pegou em vários trabalhos de artigo, a foto do artigo com a mensuração errada. Então, não está medindo a bainha, isso aqui está... Exatamente. Ele fala algumas vezes isso, então, criticando um pouquinho, exatamente, o indiano, né? Que é de John Hopkins. Né? Pode passar. Então, algumas críticas aí, né? E aí eles vêm trabalhando exatamente com isso. Então, esse último autor que o Fabiano citou, o Rajaj, e falando da importância de você ter a mensuração cega, né? Então, ele acha que um dos problemas, e a gente que faz ultrassom sabe disso, daqueles estudos anteriores, é que a pessoa que estava medindo a bainha sabia, estava lá vendo a pressão intracraniana. Então, você ajusta um pouquinho aqui. Quem sabe o ultrassom sabe que você mexe um pouquinho a mão, né, Alexia? A velocidade vai de 120 para 150. Então, pode ser que as pessoas acabaram forçando um pouquinho a barra ou até procurando um pouco mais quando já sabiam que o paciente estava com hipertensão intracraniana. Então, utilizando, e aí esse é um trabalho super sério deles, agora com 120 pacientes, de novo, todos com trauma, então daí a diferença aí de hemorragia subaracnoide, utilizando esse limite de um trauma que hoje a gente considera 22 para considerar uma hipertensão intracraniana, né? E aí mostrando que se você fizer de maneira cega, você consegue uma sensibilidade não tão boa quanto a da literatura, mas que pode ser validada e que o método é, sim, um método bom. Tá? Não é aquela maravilha dos estudos iniciais, né? Então, vejam sensibilidade, especificidade rodando aqui por volta de 82%, 79%, né? Para prever aí aumento de pique. E aí eles avaliaram não só a bainha, Fabiano, como a elevação do nervo óptico, e então dizer que você pode, mesmo fazendo de maneira cega, utilizar essa metodologia de maneira assim, à beira-leito, para triar o seu manejo do paciente. Até naquela foto anterior sua, dá agora de elevação. Volta aí, Marita. Não é nem a minha, é do Rajaj. Volta mais um. Ali, ó. Na de baixo, você vê que tá elevado. Isso, dá para ver bonitinho aí. E aí tem aquelas tentativas também de fazer a relação entre o globo ocular e a bainha também, né? Que são essas tentativas de minimizar ou de melhorar o método, né? Inclusive, há uma grande discussão com relação assim, a diâmetro. A gente precisa validar por população, diâmetro da cabeça, a pessoa um pouquinho menor, um pouquinho maior. Pode passar, né? Então, e aí é aquilo que a gente discutiu. Então, enquanto no trabalho do Rajaj a gente tem, mesmo feito de maneira séria, uma sensibilidade razoável e especificidade bem razoável, nos pacientes com hemorragia subaracnoide, teve esse trabalho que foi meio que um banho de água fria, que comparou aí a bainha, né, a medida da bainha, inclusive utilizando ressonância magnética, né, então eles compararam com a chave de ressonância magnética para não dizer que era a técnica do exame. Então, eles avaliavam o ultrassom, avaliavam o mesmo paciente com ressonância e viram que, olha só, não teve correlação quase nenhuma com a hipertensão intracraniana desse paciente. E aí a hipótese na discussão desse trabalho é justamente essa. O aneurisma rompeu, dilatou a bainha, o paciente chegou aqui com a bainha já de 5.9 e aí ficou. Não deu tempo dessa bainha regredir. Pode passar, né? Então, essa cinética aí, né, do retorno
da bainha, depois que a hipertensão intracraniana se resolve, a gente não tem muito. A pupilometria surge, assim como o ultrassom, como uma técnica super interessante, porque pode ser feita à beira-leito. Então, enquanto a ultrassom de bainha, né, é aí o papiledema 2.0, isso aqui é o reflexo oculomotor, o reflexo fotomotor 2.0. Então, é uma maneira automatizada da gente checar o reflexo pupilar. Então, o que ele faz? Ele mede a velocidade de contração da pupila. Chamei todos vocês para ir para aquele workshop que a gente fez no INCOR, de manejo de temperatura pós-parada. Vocês não conseguiram ir, mas foi super legal. Pedro Curtis levou o pupilômetro. A única pessoa que foi foi a Jéssica, enfermeira, estava lá, bonitinha, e a Rafa. Então, o que esse pupilômetro faz? Né? Então, ele consegue medir de maneira automatizada, pupila a pupila, ele cria um gráfico, e existem alguns índices. Existe um dos pupilômetros que tem um índice que se chama NPI, que tem uma correlação muito boa com não só a hipertensão intracraniana, e se a gente parar para pensar com que isso consegue medir, com o risco de herniação, né? Porque uma das primeiras coisas que você vê quando o paciente está herniando, às vezes até antes de acontecer a elevação da pressão intracraniana, que é o que acontece no paciente com infarto hemisférico, é a pupila ficar mais lenta, né? Então, a gente divide aí a velocidade normal, quando ela está de 3 a 4, menor que 3, a pupila está reagindo de maneira lenta. Se tiver diferença entre os dois lados, a gente sempre valoriza, e 0 quando ela não reage. E tem alguns serviços que usam isso aqui para dar o diagnóstico de morte cefálica, né? Para a gente poder dizer que realmente não tem reflexo pupilar. Usam sempre aí o pupilômetro. Pode passar, Marita. Então, um métodozinho aí à beira-leito. A Molly McNett, que é uma enfermeira que trabalha bastante com o pessoal da Neurofitocare, fez essa avaliação desse índice pupilar, desse NPI, e das velocidades, e também do tamanho pupilar, com a hipertensão intracraniana. Os coeficientes de correlação aí são significativamente correlacionados, mas não são perfeitos, não são excelentes, né? Para quem conhece de estatística sabe que esses são coeficientes razoáveis só, mas se correlacionaram e tiveram correlação também com o prognóstico clínico desse paciente, então, que é algo interessante. A minha visão do pupilômetro, pode passar, Marita, é que ele realmente... e aí depois eles fizeram o mesmo trabalho, fazendo uma curva ROC, mas a minha visão é que serve bastante para esses casos em que a gente tem uma lesão hemisférica, né, como, por exemplo, no paciente com a cerebromédia maligna, em que você pode ter esse processo de herniação antecedendo o aumento da pressão intracraniana. Né? Mas aí, aqui, um outro grupo que utilizou essa análise quantitativa, né, então, avaliando o NPI, de novo, aqui, uma curva que não é maravilhosa, uma área embaixo da curva por volta de 70%, mas sugerindo que é um método que pode ser usado, né? Então, aqui, a diferença do ultrassom é que pode ser feito pela enfermeira. Então, enquanto a bainha você pode fazer 2, 3, 4 vezes por dia, isso é que você pode fazer de horário, que você pode colocar com o neurocheck. Então, acho que a grande vantagem também do pupilômetro é o fato de você conseguir fazer de maneira repetida, de não precisar de um profissional especializado para a área. Um dado interessante da área embaixo da curva é que varia de acordo com a doença, né? Então, tem a área abaixo da curva um pouquinho pior para trauma, tá? E melhor para hemorragia subaracnoide e para hematoma. Então, mostrando que talvez esses casos que são mais assimétricos, porque no trauma que a gente tem bastante paciente com lesão difusa, talvez seja pior, tá? E foi o achado do pessoal de Ribeirão Preto, que fizeram com bainha no AVCH, intrapareentematoso, e foi super legal a bainha. Isso, né? Então, essas lesões hemisféricas, talvez o pupilômetro e a bainha sejam mais interessantes, e talvez o Doppler e o Efocar sejam mais interessantes nas difusas, né? Cegas. Pode passar, Marita. Então, o nosso xodó, que é o Doppler transcraniano, né? Então, uma outra maneira, então, uma das técnicas mais utilizadas aí de maneira não invasiva, lembrando, assim, de uma maneira rápida, a gente não mede fluxo sanguíneo cerebral, a gente mede velocidade de fluxo sanguíneo cerebral, a gente gosta muito de dizer isso, e essa velocidade pode variar com o fluxo sanguíneo cerebral. O paciente que tem um fluxo aumentado pode ter um aumento de velocidade. E além desse dado espectral da onda, né, e da velocidade de fluxo, que é hoje medida de maneira automatizada, a gente consegue também ver essa diferença entre a velocidade sistólica e a diastólica. Então, quando vai diminuindo a complacência cerebral, a velocidade diastólica vai caindo. O exemplo clássico e máximo disso é quando a gente tem parada de fluxo sanguíneo cerebral na morte encefálica ou na parada circulatória cerebral, em que essa diástole chega a 0, né? Pode passar. Então, a gente tem aí trabalhos anteriores tentando fazer essa correlação
com a pressão intracraniana. Existe uma sugestão, inclusive, de um cálculo que não é só utilizando o índice de pulsatilidade, mas tentando medir a pressão de perfusão cerebral através do índice de pulsatilidade, com o Doppler transcraniano. Não é maravilhoso. A gente achou no trabalho do Fabiano uma correlação até melhor com o índice de pulsatilidade do que com essa fórmula que eles utilizam. Então, essa fórmula, acho que é uma fórmula interessante de pensar em perfusão cerebral, mas que não parece fazer tanta diferença e acrescenta trabalho, né? Pode passar? Então, esse foi um trabalho... Que essa fórmula aí. Exatamente. Essa fórmula que eles utilizaram no trabalho também da Chiara Roba, né? Uma das líderes aí desse trabalho. Então, eles fizeram esse grande estudo de pacientes com hipertensão intracraniana, também a maior parte com TCE, né? Chamaram de Impressor. Eu nem sei se tinha doença cerebrovascular. Tinha também. Era uma população bem início, mas tinha. Tá. Então, bastante TCE, mas com... TCD não invasivo, né? ICP, TCD. Né? Esse ICP, TCD é a fórmula, que usa a velocidade de fluxo também, Marita. Não usa só o índice de pulsatilidade. Só que não usa média, usa sistólica e diastólica só. E aí eles faziam a correlação simultânea aí, entre a motorização invasiva e o Doppler transcraniano, né? Então, vocês veem que tem uma certa correlação interessante entre os dois métodos. O índice de pulsatilidade foi bom aqui também, então a ideia é que a gente provavelmente consegue utilizar só o índice de pulsatilidade. E aí uma das dúvidas na metodologia quando a gente usa isso é assim, uso uni ou bilateral, faço uma média dos dois, quando a doença é unilateral, uso o índice de pulsatilidade só do lado esquerdo. Então o Marcel tinha uns casos bem interessantes na época que ele era fellow, de paciente com hematoma intraparenquimatoso que tinha índice de pulsatilidade 1.8, 2 do lado do hematoma e 1.2 do outro lado, 1, então índice de pulsatilidade normal. A verdade é que ninguém sabe muito isso, mas esse foi um trabalho assim, que confirmou e foi super interessante porque a gente correu em paralelo, é uma publicação que quando o Fabiano fez a primeira publicação dele, nem estava na revisão de literatura, que não tinha sido publicado, então a gente fez ao mesmo tempo e achou algo semelhante. Pode passar, então. Pode seguir. Então, e aí a ideia é justamente essa, assim, da gente migrar para estudar um pouco melhor esses marcadores que talvez venham associados ou que talvez até precedam o aumento numérico da pressão intracraniana para tentar pegar o paciente aqui ao invés do paciente aqui, né? Pode seguir. Então, aí a gente vê a ideia da análise da curva, né? Então, a gente sabe todas as coisas que acontecem e pode acontecer antes do aumento numérico, né? Essa curva começar a mudar de padrão, né? Então, você tem aqui uma curva normal, bem complacente, e aqui vários trabalhos mostrando que você pode ter esse aumento de P2 antecedendo. Então, a gente questiona muito, né, se essa complacência cerebral pode ser um marcador precoce, e talvez aí a gente utilizar essa complacência para tratar o paciente, não só o aumento numérico, né? Obviamente vai depender se você tem uma lesão esférica, se é uma lesão difusa. Então, acho que um dos problemas dos estudos de monitorização de pressão intracraniana é colocar meio que todo mundo na mesma sacola. Vamos passar, Marita. Então, vem daí a ideia, né? Então, esse é o artigo do Fabiano, que a gente publicou no começo da tese dele, falando da criação desse dispositivo. Então, a gente já repetiu essa história aqui algumas vezes, já teve treinamento com o Break for Care com vocês, mas para os meninos que estão visitando a gente e começando hoje, então é um dispositivo que consegue detectar um pouquinho da expansão da calota craniana através de uma cinta, né? A gente usa bastante aqui no serviço. O modelo experimental inicial era com a calota mesmo, então ele conseguiu utilizando aí um material de construção civil, aquele material que mede dilatação de viga, vê que o cérebro dilata um pouquinho quando você infla um balão dentro do cérebro, e aí a ideia foi, bom, se dilata um pouquinho que seja, a gente deve conseguir detectar, e aí ele começou a observar que ele conseguia meio que espelhar a curva da pressão intracraniana com esse monitor, que era completamente não invasivo, né? E aí, a partir dessa ideia, pode seguir, monitor. Então, vários trabalhos, principalmente aí do grupo da USP, né, do Sérgio Brasil, começaram a avaliar, né, o papel desse monitor em detectar o medo de pressão intracraniana, inclusive com trabalhos assim bem agressivos, né, usando compressão de jugular, para ver se na hora da compressão de jugular o paciente aumentava a pressão intracraniana e a curva mudava. Então, eles conseguiram mostrar em meio prova de conceito de que no paciente, então não só na calota, a gente estava vendo esse tipo de alteração, utilizando principalmente os parâmetros de P2 maior do que P1, né? E aí essa correlação
de quão P2 precisa ser maior do que P1, na minha concepção, ainda precisa ser um pouquinho validada, se é mesmo 1,2 ou se a gente precisa de outros limites, a depender da doença. E outro parâmetro que eles utilizaram foi esse time to peak, é o tempo que a onda chega, a onda leva para chegar no máximo. Porque se, na verdade, a gente tiver... Volta lá, Marita. Se a gente tiver P2 maior do que P1, o máximo vai demorar para chegar, né? Então, não vai ser a primeira onda que é a onda maior. E se P1 for maior do que P2, como normalmente a gente espera, então a gente vai ter um tempo menor para chegar no pico da onda. Então, utilizou-se esse parâmetro também. Então, pode seguir, né? Então, aí, a publicação do doutorado Fabiano, né, utilizando esse método, pode passar, Marita, em pacientes só com doença cerebrovascular, né, e aí um gráfico, assim, que para mim ficou muito marcado, a gente usou o valor de 20, nós não fomos para 22, né, mas todos os pacientes que tinham pressão maior que 20 tinham P2 maior que P1, né, então isso aqui, para mim, foi muito claro. Quando o paciente tinha P2 maior que P1, ele podia estar meio em qualquer lugar, né, mas aqui, o paciente que tem pressão intracraniana aumentada, ele tem P2 maior que P1. Então, quando a gente encontra P1 maior que P2, o paciente está rebaixado, eu possivelmente tenho que procurar outra causa para aquele rebaixamento de consciência. O paciente está tendo crise, aconteceu algo metabólico, né? Eu posso ficar relativamente tranquila de que eu não preciso correr para o centro cirúrgico com esse paciente, né? Quando o P2 está maior que P1, pode ser aqui, né? Pode estar aqui, não sei. Mas, se o paciente tiver P1 maior do que P2, estiver normal o parâmetro da curva, eu posso utilizar como método de screening. Eu acho esse gráfico, assim, lindo, porque realmente, assim, ele coloca esse método como aquela primeira coluna, quando a gente está pensando em método não invasivo, como método de triagem. É isso que a gente quer. É quase perfeito, na verdade, né? A gente vê que é uma área embaixo da curva também não perfeita, né? Assim, conforme o esperado, então de 78, mas até bem melhor do que muitas outras mostradas aí para a detecção de hipertensão intracraniana, em doença cerebrovascular. Pode passar, Marita. Então, esse é o único trabalho que a gente encontrou, até precisei que o Fabiano me encaminhasse esse trabalho, porque eu não encontrava nada, trazendo essa ideia da gente tratar o paciente com base na complacência e não com base no número da pressão intracraniana, né? Então, assim, se a gente acha que essa perda de complacência precede o aumento da pressão intracraniana, então vamos randomizar para tratar pela complacência, né? Então, esse foi um método tentando usar isso com pressão intracraniana invasiva, né? Então, monitorar e tratar através da perda de complacência, um estudo aí pequenininho, meio prova de conceito, e depois disso a gente não viu muita coisa publicada. Então, talvez agora com a possibilidade de fazer aquela mensuração de complacência de uma maneira não invasiva, a gente possa criar um grande estudo de triagem que eu acho que se aplicaria bastante para países aí como o nosso, né, onde a gente não tem a capacidade de monitorar a pressão intracraniana de todos os pacientes. Pode seguir. E aí, com base nesse estudo também da Chiara Roba, a gente pegou a tese do Fabiano, em que ele fez não só o Brain4Care, mas outros métodos, fez Doppler transcraniano e fez bainha, e tentou entrar nesse contexto de que talvez uma conjunção de todos esses métodos não invasivos, cada um mostrando uma coisa, né? Então, um mostrando complacência, outro mostrando fluxo, a bainha mostrando a distensão, a gente consiga melhorar a sensibilidade do método para a detecção de pressão intracraniana. E aí ela fez aqui um joguinho com vários métodos, né? Então, usou bainha e índice de pulsatilidade, usou bainha e a pressão medida através do Doppler transcraniano, fez a combinação de todos. Parece que quando você acrescenta dado, melhora a curva, né? Então, aqui ela tem uma curva super boa, com a conjunção dos 3 fatores. E o Fabiano fez a mesma coisa, que foi publicada agora no Scientific Reports, utilizando o Brain4Care e esses outros métodos. E a gente teve resultados aí bem semelhantes. E a associação do Doppler com o Brain4Care foi uma das melhores conjunções de quebra-cabeça para prever hipertensão intracraniana. Então, a gente depois espera ele apresentar para a gente. Então, eu acho, gente, que a gente está aqui nesse limite, né, de como é que a gente trata o paciente em que eu detecto um aumento da PIC. Né? Então, essa é uma revisão bem interessante para manejo de hipertensão intracraniana em paciente com trauma, mas eu acho que se aplica também para outras condições, né? Então, eu posso ter aí a situação ideal, onde eu tenho o paciente que tem pressão de perfusão normal e pique normal, onde eu não vou precisar fazer muita coisa, né? E aí eu posso ter um aumento de pique sem queda da perfusão tecidual e sem queda da oxigenação tecidual. Talvez esse paciente eu possa ser um pouco mais complacente, então a oxigenação tecidual está boa, talvez eu possa tolerar uma pique de 22, 25, não preciso ficar enchendo esse paciente de terapia osmótica.
E ao contrário, às vezes eu tenho uma PIC de 22, com uma complacência péssima, uma P2 lá em cima, e aí se eu medir a oxigenação tecidular, tá 10 do monitor de PTO2, eu vou ter a oxigenação lá embaixo. Aí esse paciente, provavelmente, eu preciso ser muito mais agressivo e utilizar aí de outras maneiras de tratar o paciente. Então, essa combinação, assim, de entender a repercussão do aumento da pressão intracraniana é o que eu acho que falta em várias doenças para a gente encontrar esse santo graal de como é que eu meço e o que eu faço com o resultado do estudo que eu tô fazendo na beira do leito, né? Pode passar, Marita? Então, eu sempre terminei isso, assim, eu acho que eu terminei essa aula mostrando esse slide do Eda Muniz, porque eu acho que a gente, em terapia intensiva neurológica, ainda está numa fase super rudimentar, e a gente vai achar graça, né, como hoje a gente acha do Eda Muniz ter ganhado o prêmio Nobel pela lobotomia e depois ter descrito a angiografia cerebral, né? Eu acho que a gente está furando a cabeça dos pacientes ainda para medir a pressão intracraniana, quando talvez se a gente descobrir um método, né, o que a literatura chama de surrogate, né, de medir a consequência daquilo, a gente não vai mais precisar fazer isso, tá? Então, pode passar, Marita, chegar nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém da plateia? Tem como voltar na aula? Só porque aquela figura que a gente colocou a última. O slide anterior. Mas passa mais um. Não, guarda. Aí mais um. Ué. Subiu. Ué. É aquela figura bonita. Não, é só porque esse artigo tem uma figura. Tá aqui, ó. Isso aqui que eu acho que é importante lembrar da PIC também, ó. Existe uma dose, né? Então é isso que Isso, né? Isso é outra então, questão. Só para mostrar, por exemplo, ó. Então, por exemplo, a PIC subiu de 25. Quanto é que meu cérebro demora para chegar no vermelho de sofrimento? Aqui ele coloca grosseiramente, né, 15 a 20 minutos. E aí ele vai mostrando que a dose importa mais do que aquele desespero nosso, às vezes, de ver uma PIC assim de 22 e o mundo está acabando e vamos fazer salina, não é verdadeiro, obrigatoriamente. Depende do contexto. Por isso que o conceito, inclusive, é acima de 5 minutos, mas esse burden, que é, ou que ela chama aqui de ICP dose, né? Que a gente chama de ICP dose ou burden, que é essa ideia do somatório, né? E que é super importante. Esse gráfico também, tem um artigo também do Sérgio Brasil que ele fez parecido. Foi recente também. Isso, que ele colocou nesses 4 pontos, né? Então, na verdade, ele pegou os 4 pontos com o SlamFit e botou pulpilometria, Brain for Care, Doppler e bainha, para falar o que você acha em cada um dos quadrantes e, entre aspas, o que a gente poderia fazer em cada um dos quadrantes, que é super, acho que didático e mais adequado para esse entendimento mais moderno nosso desse contexto. Não é todo mundo igual, não devemos tratar todo mundo igual. E aí talvez então o PBTO2 é invasivo, mas será que o MIG substitui? Eu precisaria estar curva invasiva, mas será que o MIFORCAE substitui? São ótimas perguntas que a gente ainda está tentando responder. Mas esse ICP-12 é legal. É muito legal também. Mostra como a gente ainda está lá igual a Eda Muniz, tirando o frontal dos pacientes. É isso aí.